possas ir ter com eles e tocar o corpo deles. Senhor, tu sabes cada um que a gente mencionou e pedimos, Senhor, que tu possas ir tocar neste momento e visitá-los, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Para Ti, Senhor, não há distância, para Ti, Senhor, não há o tempo certo, para Ti, Senhor, Tu fazes, Senhor, quando Tu queres, Senhor. E nós Te agradecemos, Senhor, por aquilo que Tu vais fazer e que eles possam recuperar, Senhor, e voltar para o nosso meio. E nós Te agradecemos e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nesta manhã, eu queria só falar sobre 7 afirmações que Jesus fez. No livro de João, Jesus fez 7 afirmações. Eu não vou fazer ou falar sobre todas por causa do tempo, porque nós queremos ainda tomar a ceia juntos e através daquilo que eu vou falar, enfatizar aquilo que o Senhor disse. Então nós estamos felizes que todos estão aqui e aqueles que talvez vão ver em casa, porque não podem estar no nosso meio, nós queremos também dar o bem-vindo a eles. Então, eu quero que nós abrimos as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 8, João 8, versículo 57 a 59. Versículo 57 a 59. João 8, versículo 'Disseram, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. Então, versículo 58, se a gente volta ao versículo 58, diz: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então aqui a gente vimos uma palavra poderosa, que Jesus estava a dizer que antes de Abraão ele já existia. E isto é um dos versículos que a gente usa para dizer que Jesus era Deus. Não é? Há pessoas que não creem que Jesus é Deus, mas se ele nasceu através de Maria, como é que ele ia existir antes de Maria? Ou antes de Abraão, neste caso. É porque ele era Deus. E a gente sabemos que quando Deus falou, ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Não é? Estava a falar. Nós também, por exemplo, somos 3. Não é? Nós somos espírito, alma e corpo. Não é? Quantas pessoas aqui falam sozinhos? Quantas pessoas aqui falam sozinhos? Não é? Há certas pessoas que falam mais que outros, não é? Eu tenho um jardineiro que ele parece assim um bocadinho... Ele faz o trabalho, mas ele está sempre a ter uma conversa sozinho. E depois ri-se, e depois fala, e eu penso que ele está a ver um filme, ou que ele está... Vou lá fora, ele nem está a olhar para o telefone, mas ele fala, e depois ralha, e depois grita, depois as outras pessoas que ouvem ele pensam que ele não está a bater certo, não é?
Mas às vezes a pessoa, não é? A minha esposa tem o hábito que ela fala sozinha, mas fala mais alto. Então eu não sei se ela está a falar comigo ou não, não é? Eu digo, Paula, o que é que estás a dizer? Não, não estou a falar contigo. Então não fales tão alto, porque eu penso que tu estás a falar comigo. Não é? Então, há pessoas que falam com elas próprias. Então, não é estranho que Deus estava a falar e a dizer, façamos os homens na nossa imagem. Ele estava a falar, neste caso, vamos dizer sozinho, porque ele estava a falar para ele próprio. Vamos fazer o homem à nossa imagem, não é? Então, se a gente for ver no livro de João, ele está a declarar quem ele é. João é um dos autores que fala sobre Jesus como Cristo. Não é? Então, a gente vê, e não vamos ver esses versículos todos hoje, talvez noutro dia vamos ler esses versículos, mas o que eu quero só ler e para os irmãos e as irmãs verem é que Jesus disse, eu sou. Agora, em Êxodo 3, versículo 14, Êxodo 3, versículo 14, a gente vê o que Deus falou a Moisés neste sentido, não é? Êxodo 3, versículo 14. O que é que Deus disse a Moisés quando ele estava a falar com ele e dizer, olha, é isto que eu quero que tu digas. Moisés perguntou e disse, quem é que eu vou dizer que me mandou? Quem é que mandou? Ele respondeu, Deus, a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Eu sou, me enviou a vós. Irmãos e irmãs, é muito importante que nós sabemos quem é Jesus. Quem é Jesus para si? Nós sabemos que Jesus perguntou aos discípulos e ele disse, quem é que as pessoas dizem que eu sou? Quem é que as pessoas dizem que eu sou? E se eu perguntasse a si, e fosse ter contigo e dizia, quem é Jesus para si? O que é que o irmão ou a irmã ia dizer? Qual é a sua resposta? E os discípulos disseram, bem, alguns dizem que tu és um profeta, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és... E depois Pedro disse, através do Espírito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele perguntou, quem é que eu sou? E quem é que é Jesus para mim? A gente cantamos aquele coro, ele é tudo para mim. Tudo. Mas às vezes é fácil a gente dizer que ele é tudo, mas será que a gente realmente vivemos uma vida que Jesus realmente é tudo para nós? Então, em João 6:35, Jesus disse que eu sou o pão da vida. Em João 8:12, ele diz que eu sou a luz do mundo. Em João 10, versículo 7, ele diz que ele é a porta. Em João 10:11, ele diz que eu sou o bom pastor. Em João 11:25, ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Em João 14, versículo 6, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 15, versículo 1, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira
verdadeira. You can just go back to that first one. Ok. Ali está escrito, está um bocado pequeno. Não sei quem consegue ver, mas a parte, os 7 eu sou de Jesus. Ali está escrito. Alguém consegue ver? A irmã consegue ler? Ok. O Manuel, consegues ler? A Betty? Não? Mais ou menos, more or less. Ok. Então, diz ali, eu sou Jesus, videira verdadeira, pão da vida, bom pastor, a porta, a luz do mundo, ressurreição e a vida, caminho e a verdade e a vida. Os irmãos sabem que o tabernáculo tinha três portas. O tabernáculo, quando as pessoas iam ao tabernáculo, o tabernáculo tinha 3 portas. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a primeira porta, quando a pessoa chegava ao tabernáculo, era o caminho para entrar. Quando a pessoa entrava no santuário, essa porta era a verdade. Porquê? Porque aí a pessoa podia ver os certos elementos que o Senhor tinha lá. E depois, quando a pessoa entrava no santuário, era a vida. A vida. Então, o tabernáculo tinha 3 entradas e Jesus estava a declarar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora, nesta manhã, por causa do tempo, eu só quero focar talvez em 2. E o primeiro que eu quero é em João 6,35. João 6,35. Right, you must just put that one on. João 6,35. Ok, estava aí? Declarou Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. E quem crê em mim, jamais terá sede. O irmão Armando pode trazer aí o meu pequeno almoço. Eu hoje de manhã não comi, então ele trouxe o meu pequeno almoço. Só falta o café. Não sei se alguém tem café no bolso. Então, está aqui pão. Não sei se é português. Diz Portuguese Rolls. Então, até é português. Jesus era português. Porque o bom pão é português, não é? Então, tinha que ser... O pão era português. Então, se eu tirar este pão... Quem aqui gosta de pão? Eu sei que as senhoras não gostam nada de pão, não é? Porque engorda, não é? Há certas pessoas que gostam muito, os portugueses, não é? Gostam muito de sempre pôr pão à mesa, não é? É importante. Quando não há pão, os chineses, por acaso, o pão para eles é uma ofensa. Porque eles dizem que se a pessoa tem pão, não tem dinheiro para outras coisas. Então eles não gostam de usar pão na mesa. Agora, nesta passagem que a gente viu, Jesus é o pão da vida. Se os irmãos forem ver, Jesus tinha feito um milagre no meio do seu povo. O que é que foi aquele milagre? Ele deu pão a quantas pessoas? 5.000 pessoas. Homens. Então podia ser, em geral, podia ser mais. Já pensaram o milagre que aquilo foi? Imagine, Jesus, a palavra do Senhor diz que ele orou pelo pão
E ele depois distribuiu aos discípulos. E o que é que ele fez? Quando ele orou, ele partiu o pão. Eu vou só descer aqui, só para os irmãos verem. Ele partiu o pão e ele entregou, desculpe lá, irmã, ele entregou aos discípulos. Ok? Vocês vão ser discípulos. Não vou dar a 12, porque não tenho pão que chegue aqui agora para dar a 12. Ele entregou aos discípulos. E depois ele disse, e os discípulos disseram, e agora o que é que a gente vai fazer com isto? Ele disse, agora vão começar a distribuir aos outros. Os irmãos sabem que Jesus começa a fazer milagres quando nós começamos a fazer. Muitas vezes nós estamos na expectativa e a gente diz, Senhor, não é? Faz isto para mim, mas eu na minha vida já aprendi, quanto mais eu começo a dar aos outros, seja oração, seja dinheiro, seja tempo, quanto mais eu dou, muito mais eu começo a ver que eu tenho mais do que eu merecia. Mas o milagre começa quando Jesus abençoou e orou por aquele pão, ele deu aos discípulos. Imagine os discípulos, o que é que eles pensaram? Imagina os discípulos naquele momento, se fosse o irmão e a irmã a partir o pão e a dar e a olhar e a ver, mas isto nunca para, o que é que está a acontecer aqui? Porque é que Jesus disse que Ele é o pão? Ele estava a dizer que quando vocês estão em mim, nunca mais vão ter falta de nada. Eu sou aquele que dá, eu sou aquele que dá vida, eu sou aquele que dá saúde, eu sou aquele que dá alimento. Quando nós olhamos para Jesus, imagina os discípulos a partir um pão, seja, eu não sei quanto é que era, desculpa lá, estou a sujar aqui a sala agora, mas depois tu podes limpar, não é? Eu dou-te um bocadinho de pão depois. A manteiga, ok. Imagina Jesus agora a começar a dar aos 12. Eu gostava de estar naquele dia, naquele milagre. E eles estavam a dar o pão e eles estavam a ver o pão a aumentar mais e mais. Cada vez que eles davam, não chegava. O peixe também. Eles olharem e a ver. Irmãos, porque é que nós, como crentes, chegamos a um ponto que pensamos que Jesus já não tem nada para nos dar? Se a gente precisamos de saúde, parece que Ele já não quer dar. Se a gente estamos com necessidades, parece que Ele já não vai nos dar ajuda. Irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nunca muda. Irmãos, hoje em dia, o Deus que nós servimos ainda está a fazer milagres. Ele ainda está a aumentar as coisas que nós necessitamos. Eu vou tirar isso porque eu sei que a irmã não quer as mãos sujas. Desculpe lá. Ali o nosso irmão já distribuiu a outros e deu alimento às outras pessoas. Então ele já começou a ser um discípulo fiel, não é? Já distribuiu. Mas irmãos, os irmãos sabem que quando Jesus estava a fazer aquilo, ele estava a testar, a ver se os discípulos confiavam nele. Mas sabem qual é a coisa triste? Depois de Jesus fazer isso, os discípulos disseram, mostra-nos um sinal de quem tu és. Depois deles verem que ele conseguiu multiplicar aquele pão, eles ainda perguntaram, dá-nos um sinal. Quantos de nós, como crentes, já temos visto milagres? Quantos de nós vimos milagres de cura? Posso ver? Uma grande. Quantos de nós vimos milagres que a gente não tinha emprego ou não tinha dinheiro e Deus multiplicou? Quantos de nós? Mas há tempo que a gente chega em certos problemas e a gente pergunta, onde é que está Deus?
Porquê é que eu estou a passar por isto? Porquê é que Ele não me está a curar? Porquê é que eu quero um sinal se Deus me vai curar? Irmãos, o sinal foi Jesus dizer que eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vamos só ler aquele versículo outra vez, João 6:35. João 6:35. Eu sou o pão da vida. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome. Mas é interessante que o próprio Jesus disse em Mateus 4:4. Mateus 4:4. O que é que Jesus disse ao inimigo? Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Os irmãos sabem que isto que está aqui é pão. Isto é alimento para as nossas almas. Quando nós estamos abatidos, quando nós estamos a sentir doentes, quando estamos embaixo, a palavra de Deus que isto diz em Provérbios 4, na tradução inglesa, diz que isto é como medicina, medicamentos. Cada vez que nós estamos a ler isto, porque é que nós facilmente a gente vai ao médico e ele diz: olha, toma isto 3 vezes por dia, por 6 semanas e volta para trás. E quando a palavra do Senhor diz que isto é alimento e é vida, por que é que a gente não toma esta medicina? Não sei se acontece com os irmãos, às vezes a gente está na cama, abre a Bíblia e parece que isto, quando a gente abre, fica com sono. Não sei o que é que esta Bíblia tem, mas a pessoa começa a ler e depois começa a cair. Não é? Eu lembro de um testemunho de um irmão que ele, cada vez que ele ia orar, ele caía, não é? Então ele disse: eu vou ensinar à minha carne uma lição. Então ele foi para a casa de banho, ele encheu a banheira com água fria. E depois pôs um pé num lado da banheira e outro pé, e ele começou a ler a Bíblia. E ele disse: se tu caíres, tu sabes o que vai acontecer. Os irmãos acham que ele caiu. Ele não caiu. Paulo disse que ele diariamente tem que lutar contra a carne. Tem que matar a sua carne. E às vezes, porque é que a gente faz jejum? Porque a gente quer demonstrar ao inimigo que a gente, sim, temos fome, mas o rei estômago não vai controlar a nossa vida. E não é fácil. Não é fácil quando a gente está a tomar medicamentos ou estamos a passar por uma situação, mas se a gente jejuar e orar é medicina e é a resposta para os nossos problemas, porque é que a gente não faz? E nesta manhã nós vamos tomar a Santa Ceia. Porque é que a gente só toma ceia uma vez por mês? Se isto é o corpo de Cristo simbolicamente, nós devíamos declarar porque é que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Quando Jesus disse a Satanás: nem só do pão viverá o homem, ele estava a declarar um versículo em Deuteronômio 8, versículo 3, e ele estava a relembrar, se eu puder dizer, ao inimigo que ele conhece a palavra e que estava lá escrito que nós não podemos só viver do pão. Para te dar a entender que o homem não vive só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Disso vive o homem. Disso devia viver o homem. Irmãos, eu já há um tempo atrás eu disse que eu tinha
há um tempo atrás eu tinha um problema aqui na perna e eu não conseguia andar, nem conseguia pregar. E como os irmãos veem, quando eu prego, eu gosto de andar, porque eu estou a pensar, eu estou a ficar animado, eu estou motivado. Mas naquele tempo eu tinha que estar parado, nem podia ir andar. Quase todas as manhãs, e às vezes à tarde, eu vou andar e estou na presença do Senhor, orar e a falar com o Senhor, a andar ali na área onde eu estou. E eu não podia fazer isso. Então eu fui ter com Deus e Deus disse, agarra-te à minha palavra e lê a minha palavra. Lê, e eu vou-te curar. Os irmãos sabem que por 3 meses, todos os dias eu estava a escrever ou a ouvir versículos e a apontar na minha Bíblia. Ouvir versículos, apontar na minha Bíblia. E nada acontecia. Eu dizia, mas Senhor, tu disseste. E Deus disse, continua. Temos que persistir. Palavra ali. Aqueles que persistem, vencerão. Irmãos, não vale a pena, se o médico disser, toma este comprimido por a semana inteira e depois vai se sentir melhor, e a gente tomar só no primeiro dia, vai fazer diferença? Não. Mas se o médico diz, tens que tomar isto, senão não vais ficar bem. A gente, tem que tomar. E o médico nem está lá. Ele é homem ou mulher como nós. Mas Jesus diz que nós temos que viver desta palavra todos os dias. E se a gente ler esta palavra, nós vamos prosperar. Será que Jesus é o seu pão? Hoje, Manuel, quando estiveres no almoço a comer um pãozinho português, ou cada um de nós, vamos olhar e pensar, será que Jesus me satisfaz com este pão? Por acaso não está mal. Está assim um bocadinho torradinho. Tem assim um sabor de perfume, não sei, foi por causa dele. Falta manteiga, isso falta, não é? Aquela manteiga, irmãos, é tão boa. Abrir o pãozinho, pôr aquela manteiga e a pessoa dar assim. E, irmãos, isto quando a pessoa está com fome, satisfaz. Mas Jesus, o grande eu sou. Quantos de nós aqui já sentimos aquela satisfação de conhecer Jesus? Que a gente estava perdidos, tínhamos um peso, tínhamos problemas, mas cada vez que a gente comia de Jesus, da sua palavra, a gente engolia, parece que a gente estava a ser cheios de uma nova vida, a ser cheios de um ânimo, a ser cheios de algo que nos dava a fortaleza. Irmãos, porquê é que a gente come pão? Porquê é que a gente tem fome, mas o sistema está a pedir algo para quê? Sobreviver. Não é assim? Dizem que a gente pode viver sem água por 3 dias, mas depois disso podemos morrer. Comida depende, não é? Jesus jejuou 40 dias e depois a palavra do Senhor diz que ele teve fome. Não é? Então Satanás sabia, e Satanás diz a ele, olha, sabes, se tu realmente és o Filho de Deus, por que é que não falas com aquelas pedras para elas tornarem-se em pão? Se Satanás viesse tentar os portugueses, ele também ia usar a mesma tentação. E se tu crees em Jesus, estás com fome, por que é que não comes um bocadinho de pãozinho ali de Belém? Não é? Porque Satanás sabe que a gente precisamos de o alimento. Por que é que a gente precisa de comer? Quais são as razões? Digam lá.
para sobreviver, alimentar. Os irmãos lembram-se quando às vezes a gente está doentes, a gente não apetece comer, não é? A gente quando está fracos, e a gente realmente precisávamos de comer para ter forças. E porquê é que quando a gente está fracos, a gente não vai à palavra do Senhor? Porquê é que a gente não vai ao pão da vida? Porquê é que não vai? A palavra do Senhor diz que o mundo vai passar, mas esta palavra vai durar para sempre. Quem é esta palavra? Esta palavra é o grande eu sou. Esta palavra é Jesus. Quando eu estou fraco, Ele diz que Ele me faz forte. Quando eu estou doente, esta palavra me cura. Quando eu estou com falta de dinheiro, a palavra do Senhor diz que Ele vai me dar tudo o que eu necessito. Quando eu não consigo batalhar, Ele diz, tu podes todas as coisas na minha palavra que te fortalece. A minha palavra é verdade. A minha palavra nos dá sustento. Irmãos, quando a gente vê no deserto, os israelitas pediram e disseram, manda-nos pão. E Ele mandou o quê? Maná do céu. Maná do céu. E quando Ele mandou aquele maná, a palavra do Senhor diz que eles comiam e ficavam satisfeitos. Quando a gente vê no santuário, tem lá maná, porque é um símbolo de dizer que Jesus é o nosso pão. Nós nunca vamos ter fome, nós nunca vamos ter falta, porque Ele é o nosso sustento. Ele é a nossa força. Ele é a nossa vitória. O Napoleão disse que os soldados não podem ir à guerra com a barriga vazia. Há pessoas que conseguem. O meu sogro era assim, não é? O irmão Monteiro conhecia ele. O meu sogro, ele trabalhava, não comia. O dia todo, nem pensava em comida, porque ele pensava que tinha que acabar. Mas depois chegava um dia, não é? Um tempo que a barriga já estava a bater, a dizer, agora tens que comer. Não é? Ele naquele ponto tinha que deixar tudo e, não é? E ir comer qualquer coisa. Será que Jesus é o nosso sustento? E hoje à tarde, quando os irmãos almoçarem, vão pensar nisto. O irmão Peixoto, quando comer, pense, será que eu estou tão satisfeito com Jesus como este pãozinho? Este pão está bom por acaso, mas não vou comer mais porque tenho que ter cuidado com a dieta, a minha forma, não é? O segundo que eu quero falar é Jesus disse em João 11, 25 a 26, eu vou acabar com esse porque a gente depois vai tomar a ceia. João 11, versículo 25 a 26. Declarou-lhes Jesus. Os irmãos veem que cada vez que ele falava, ele declarava. O que é declarar? É dizer que isto é a verdade. Eu declaro que não há outra solução sem ser Jesus. Ele declarou e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Crês isto?
Será que a gente crê que nós podemos declarar que Jesus é a ressurreição e a vida? Que a gente vê aqui no versículo 25. Jesus estava a falar isto por quê? Porque alguém tinha morrido. Quem é que morreu? Quando ele declarou, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem é que morreu? Lázaro. E os irmãos sabem que ele foi ao túmulo e ele chegou 4 dias atrasado. Sabem porque é que ele veio 4 dias atrasado? Porque os judeus tinham um princípio que eles diziam que a pessoa ainda está viva por 3 dias. Então, se ele viesse no 3º dia, como ele ressuscitou Jesus no 3º dia, os judeus iam dizer, mas Lázaro não estava morto, porque ainda não tinha passado 3 dias. Então a Bíblia diz que Jesus levou 4 dias para quê? Para declarar, eu sou. Porque se ele não viesse no 4º dia e viesse no 3º, eles diziam, mas isto não é nada de estranho. A gente sabe que a pessoa ainda está viva por 3 dias. Então não fizeste nenhum milagre. Mas a palavra do Senhor diz que Lázaro estava morto. E quando Jesus veio, o que é que ele fez outra vez para ver um milagre? Ele disse às pessoas para removerem a pedra. Cada vez que Jesus fazia um milagre, as pessoas tinham que fazer alguma coisa. E é a mesma coisa na sua vida. O irmão e a irmã não ache ou não pense que Jesus vai fazer um milagre se a gente só estamos assentados nos inhofes e não fazemos nada. Nós temos que, se a gente precisa de saúde, nós temos que buscar a palavra do Senhor. Nós temos que ir ler a palavra do Senhor. Se a gente precisamos de sustento, nós temos que ir e dizer, Senhor, Tu dizes que Tu vais providenciar tudo o que eu necessito. Então eu vou declarar que Tu és aquele que vai providenciar. Nós temos que fazer a nossa parte. Quantos de nós, quando compramos pão, a gente deixa só na mesa e cheiramos? E dizemos, hoje a gente não vai comer, vamos só cheirar. Como família, vamos agarrar no cheiro e vamos nos alimentar. É isso que os crentes fazem. Vêm à igreja e há um cheiro, através do louvor, há um cheiro de Cristo. E eles choram, mas nunca vão e tomam um pão e dizem, não, eu vou só avisar às irmãs que talvez os seus esposos vão dizer, vamos passar ali na Belém antes de ir para casa. Ou se calhar vai ser as irmãs a dizer aos esposos, não é? Mas quantos de nós estamos com uma fome para conhecer Jesus? Pastor, eu já estou muito velho. Eu já conheço a palavra, eu agora só estou à espera de morrer. Não, irmãos, nós temos que declarar essa palavra sobre os nossos netos, os nossos filhos, os nossos bisnetos. Nós temos que declarar que Jesus é o pão da vida e dizer a eles, meu filho, meu neto, minha neta, se tu não comeres Jesus, tu vais ter fome. Não é uma fome física, não é uma fome que tu podes comer pão, é uma fome no teu espírito. Tu vais sempre estar com necessidades. Eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, para que é que nós necessitamos vida? Para quê? Nós precisamos vida para o nosso corpo físico. Nós precisamos vida para os nossos pensamentos, para a nossa mente. As pessoas hoje estão a dizer que as pessoas têm problemas mentais. A saúde mental é uma palavra
que hoje em dia todos estão a usar. Nós precisamos vida para as nossas emoções. Nós precisamos vida para o nosso corpo espiritual. E o mundo precisa de saber que Jesus Cristo é essa vida. Jesus, quando nós temos problemas, o nosso corpo está a morrer e nós sabemos que todos nós vamos morrer. Talvez o irmão e a irmã queiram viver para sempre, mas neste corpo, a palavra do Senhor diz que nós vamos todos morrer. Só se Jesus vier e a gente ainda não morreu. Mas, graças a Deus, este corpo vai ser transformado. E esse corpo vai ter a vida de Jesus, porque este corpo nunca mais vai chorar, este corpo nunca mais vai ter doença, este corpo nunca mais vai morrer, este corpo vai ter alegria todos os dias, este corpo vai ter forças todos os dias, este corpo vai ter vontade para viver todos os dias. Porquê? Porque Cristo está em nós. A palavra do Senhor diz a nós em Atos 17, versículo 28. Atos 17, versículo 8 a 28 diz que nós vivemos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Será que o irmão e a irmã têm essa vida deste pão? Nós cantamos, o pão da vida é Jesus. Quando nós estamos a passar por problemas, eu quero dizer aos irmãos, vão agarrar um bocadinho de pão e vamos pensar. Porquê? Porque a palavra do Senhor diz, porque nele vivemos, nele movemos e nele existimos. Será que você está a viver em Jesus? Será que você está a mover em Jesus? Será que está a existir em Jesus? Porque Ele é a ressurreição e a morte. A vida não consegue, Satanás não consegue trazer morte. A gente podemos dizer, ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Porquê? Porque temos a ressurreição e a vida dentro de nós. Embora que este corpo vai morrer, nós vamos existir nele, porque ele é vida. Irmãos, quando nós estamos a passar por desafios, problemas físicos, nós temos que declarar como Jesus e dizer a Satanás, Satanás, eu sei que tu agora estás-me a atacar com uma enfermidade, com problemas, mas eu quero te dizer, Satanás, que Jesus é o pão da minha vida. Eu vou me alimentar com ele. Jesus é a ressurreição e a morte. E eu quero te declarar, Satanás, se não é o meu tempo para morrer, tu não podes tocar em mim, porque o meu Jesus é a minha força, o meu Jesus é a minha fortaleza, eu vivo nele, eu movo nele, eu existo nele, ele é tudo para mim, Satanás. Eu sou mais do que vencedor, porque a sua palavra declara em nome de Jesus. Irmãos, nesta manhã, ao tomar a ceia, eu vou pedir às pessoas que vão dar, talvez alguém possa ajudar, um outro casal vinha ajudar, mas eles não conseguiram vir por um motivo. Eu vou pedir aos irmão e irmã e talvez outras pessoas que possam ajudar. Eu sei que hoje há menos pessoas, mas alguém que queira só vir ajudar a dar a ceia, a dar às outras pessoas. Ok. Ok. Já chega. Ok, então os irmãos vão levar. Ok, não é preciso. Os irmãos vão levar tudo. Obrigado. Nós vamos, antes dos irmãos levar, eu quero que os irmãos, a palavra do Senhor diz que nós temos que pensar e meditar e examinar a nós próprios. O que é que nós vamos examinar nesta manhã? É examinar o facto, será que Jesus é o grande eu sou na sua vida? Nós muitas vezes focamos nos pecados,
eu tenho tanto pecado, será eu não posso tomar isto, é por isso que eu estou doente? Não, Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Qual é a memória que a gente tem que ter? Que Jesus venceu a morte. Jesus é o nosso pão da vida. Ele é a ressurreição. Se o nosso corpo está embaixo, Ele nos vai dar vida. Ao tomar a ceia, nós nesta manhã podemos ser curados, tocados, mudados, transformados, se a gente pensar quem é Jesus. Isto são símbolos para nos fazer lembrar quem Ele é. Será que Ele é o grande eu sou na sua vida? Se o irmão está doente nesta manhã, se a irmã está a passar por problemas físicos ou a sua família, declare nesta manhã ao inimigo, ao tomar a ceia, diga ao inimigo, Satanás, tu vês o pão que foi quebrado. Jesus partiu o pão. O corpo dele foi partido. Foi chicoteado. Ele levou sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, os nossos problemas, as nossas famílias. E ele foi pregado na cruz. E aquilo ficou lá. E nesta manhã nós temos que, ao tomar isto, temos que dizer, inimigo, eu declaro nesta manhã, este pão é o símbolo da minha vitória. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Este sangue é o símbolo da minha vitória. Eu sou perdoado por Jesus, por Jesus. Obrigado, Jesus, pelo pão. E o teu sangue foi quebrado, vertido naquela cruz. E nesta manhã, ao tomar estes símbolos, que nós possamos declarar, como tu declaraste, quem tu eras. Que nós possamos examinar a nós próprios e dizer, Senhor, eu estou a duvidar a minha cura. Eu estou a duvidar que eu vou ter vida eterna. E que nós possamos declarar, não. Jesus é o eu sou. Em nome de Jesus. Então, enquanto os irmãos vão entregar, vamos só meditar e pensar. Quem é Jesus para si nesta manhã? Nesta manhã, quem é Jesus para si? Vamos meditar nisso. Os irmãos já podem entregar, obrigado. E quando os irmãos e as irmãs receberem, isto vai ser uma coisa pessoal. Obviamente não esquecem-se de tirar a máscara, senão não vão conseguir engolir a bolacha, não é? Isto é uma coisa pessoal. E nós não vamos fazer em conjunto, mas cada um examine-se a si próprio. E diga, se está no seu coração, talvez tenha que pedir, Senhor, perdoa-me, porque eu tenho estado fraco, eu tenho estado abatido. Mas nesta manhã, ao ouvir a tua palavra, eu quero declarar quem tu és na minha vida. Satanás é um mentiroso. E agradeça ao Senhor por seu corpo. Perante si, o Senhor, faça uma oração. Nós não vamos orar em conjunto, todos individualmente. Declaram, só se quiser fazer com a sua esposa, mas eu queria que todos examinassem a si próprios. Não é a esposa bater no marido ou vice-versa, dizer, lembras-te o que é que tu fizeste? Não. Cada um vai dar conta a Jesus. Vamos declarar abertamente ao inimigo. Está escrito, Jesus é o meu pão. E ao tomar isto, Satanás, eu estou-te a lembrar que Jesus é o pão da minha vida. Ele supre todas as minhas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais. Jesus é o pão da minha vida. E quando estiver pronto, tome sozinho e declare. Eu tomo este pão dizendo, como está aqui, Jesus,
Tu és o pão da minha vida. Podem tomar. Aqueles que já têm, se estiverem prontos e no seu coração sentirem. Pode tomar até, se alguém está na sua família, está doente, diga: Jesus, Tu és o meu sustento. Tu és aquele que vai sustentar para a minha família, para a minha esposa. Obrigado, irmão. Obrigado. Irmãos, depois vamos tomar também simbolicamente. Nós estamos a dizer: eu devia estar morta nos meus pecados, por causa dos meus pecados, mas Jesus pagou o meu preço. E está aqui simbolicamente a declarar a Satanás: quem está em Cristo está livre, porque Jesus pagou por os meus pecados. Então agradeça neste momento a Jesus, porque Ele pagou por os seus pecados na cruz do Calvário. E aquele que está em Cristo verdadeiramente está livre. Declare nesta manhã ao tomar o cálice. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Nós nesta manhã vamos só cantar aquele coro: Teu sangue garante vitória, Jesus. E nós vamos declarar nesta manhã ao inimigo. Nós vamos declarar, se conhecerem alguém que está em casa, ou alguém que está doente, familiar, seja o que for, vamos declarar em nome de Jesus que o sangue de Jesus nos dá vitória. Vamos só pôr em pé para a gente usar este coro como oração. Teu sangue garante vitória, Jesus. Teu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória. Teu sangue garante vitória, Jesus, garante vitória. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue derramado lá na cruz. Eu fui comprado por um preço muito grande. Esse preço foi o sangue de Jesus. Vamos só ouvir o testemunho que a nossa irmã quer dar nesta manhã. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém. É sempre fiel à sua palavra. Houve há muito tempo atrás que a gente pertencíamos na comunidade cristã evangélica. E houve lá um caso, não sei se a irmã Maria também estava lá, a irmã de Nóbrega também estava lá. Talvez se aperceberam do que aconteceu ali um dia. O pastor convidou certas pessoas especiais só para dar cravos a uma certa quantia daqueles homens que vinham de fora. E a senhora que estava encarregada
ela pôs, acho que foi 15 cravos, não sei se a irmã Antoninha. E a gente depois disse que foi o milagre dos cravos. Eu, por acaso, senti, Senhor, todos os homens, todos nós somos especiais. Porque só aquelas pessoas, como eram especiais vindas de fora, é que iam receber os cravos. Mas ficou assim. Na noite em que isso aconteceu, até era a irmã, a Cláudia, que era a filha do Carlos e da Melita. E então, ela é que estava encarregada numa bandeja, pôs lá a irmã Antoninha, pôs lá acho que foi 15 cravos. 15 cravos. Conforme os homens vinham entrando, ela começou a dar cravos. Ela deu mais de 30 cravos. E eu, por acaso, apercebi-me dessa multiplicação dos... O Senhor trouxe-me que o que estava a acontecer ali era como quando foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eu não disse nada. Eu não sei se até cheguei a dizer ao meu marido, mas já há mais de 15 cravos. Todos os homens receberam cravos. A Cláudia estava encarregada de pôr no casaco deles. Mais tarde, a irmã Antoninha foi acima e se aperceberam o que tinha acontecido. Por isso, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Quando nós temos falta de alguma coisa, nós temos que confiar no Senhor, que Ele vai multiplicar sempre e vai nos dar sempre, porque Ele disse, eu nunca vos deixarei e nunca vos desampararei. Eu estarei sempre convosco até aos fins dos tempos. E a palavra do Senhor, Ele não mente. O homem pode mentir, mas o homem não mente. A palavra do Senhor permanece para sempre. Amém. E quando nós estamos em dificuldades, nós temos que olhar para o Senhor, que o Senhor é aquele que vai sempre suprir as nossas necessidades. Seja aquilo que for que possa acontecer na nossa vida, o Senhor nos vai fazer passar e sermos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Era só isso que eu queria dizer. Amém. Amém. Só quero lembrar, obrigado irmã, só quero lembrar que na terça-feira às 10h30, para as irmãs, nós vamos começar aqui o culto de senhoras às 10h30, na terça-feira. Vamos dar início outra vez ao culto de senhoras e no dia 9, às 6 da tarde, vamos ter aqui o culto de cura divina. Podem convidar outros. E também na sexta-feira nós temos o culto de oração aqui na igreja às 7h30, para aqueles que não se importam de orar em inglês. Nós estamos aqui na sexta-feira às 7h30 para o culto de oração. Que Deus abençoe e que tenham uma boa semana. E não esquecer, quando comerem pão, para lembrar e agradecer ao Senhor que Ele é o pão da vida. Deus abençoe.